Pessoal, estou com mais um tutorial aqui hoje. No tutorial de hoje nós vamos abordar o Kubernetes. Então, como criar uma aplicação, dockerizá-la, né, rodando no Kubernetes. Então, a ideia aqui é a gente criar um cluster do Kubernetes no ambiente local mesmo, né? Então, ver o funcionamento de um pod, uma réplica set, um deployment, um service. E depois nós vamos aplicar esses manifestos em um provedor de cloud e adicionar uma configuração ali do Ingress e também uma configuração do Issuer, né, para a gente conseguir gerar um certificado. Então a ideia aqui é fazer um teste ponta a ponta mesmo, onde nós vamos ter uma aplicação rodando com um domínio, né, apontando para um DNS, para um load balancer, e esse domínio já vai ter configurado o TLS, ok? Isso tudo através do Kubernetes, né? Nós vamos trabalhar com o Cert Manager lá dentro do Kubernetes, beleza? Então, enfim, a gente vai começar aqui um pouquinho na prática, né? Primeira coisa é rodar local, né? Criar localmente um cluster do Kubernetes, né? Então a gente vai criar isso utilizando o Kind, ok? Existem outros serviços, né, como o K3S, até mesmo o próprio Minikube, mas a gente vai abordar aqui o Kind, até porque ele é mais rápido, né? A inicialização dele é um pouco mais rápido do que o Minikube. E no caso do K3S ele tem bem menos features, né? Então, e o Minikube também, por exemplo, ele não consegue, a gente não consegue criar, por exemplo, um multinós dentro dele, né? A gente consegue fazer isso no Kind, nós não vamos trabalhar com isso, mas é uma opção aí também. Se eu quiser testar vários masters, né, por exemplo, aí dentro do meu Kubernetes, fazer um balanceamento de carga com relação a isso, eu consigo fazer, beleza? Então aqui, esse aqui é o Kind, ok? Então a gente consegue fazer a instalação dele de diversas maneiras, né? Via Homebrew, para quem está no Mac, via Curl no Linux, Chocolate no Windows, né? Então tem os package managers aí que vão auxiliar na instalação. E se tiver também o Go instalado, a gente consegue instalar ele usando o Go, né? Então é bem tranquilo, beleza? Então vamos começar aqui na prática. Vou criar aqui um tutorial, um projetinho, né? Vou criar aqui o Repos do folder, criar aqui o Cert Manager, beleza? Então, isso é muito segredo, vou entrar aqui Então, beleza, né? Aqui a gente já está mais ou menos, né, com a estrutura, digamos assim, né, do nosso projeto. Então a gente vai criar aqui a pastinha do KX, beleza? E aqui a gente vai criar uma aplicação por fora, né? Então nós vamos criar uma aplicação em Go, tá? Então a ideia aqui é uma aplicação bem simples, é só para demonstrar mesmo na prática como que funciona. Depois nós vamos dockerizar essa aplicação, vamos rodar um Dockerfile, né, para dockerizar, e vamos subir essa nossa aplicação. A gente vai dar um push nela, né, para o repositório público, lá do Docker, né, do próprio Docker Hub, beleza? E é bom que a gente vai passar também por esses conceitos, né, como que eu deployo uma imagem Docker, né, no ambiente local. Então a primeira coisa que eu vou criar aqui é o main.go. Opa, eu criei errado. Então beleza, aqui vai ser uma aplicação extremamente simples, tá? Então a gente vai ter aqui o nosso package main, a gente vai importar o módulo aqui do HTTP, né, para o Go, e vamos ter duas funções, tá? Então a primeira função vai ser a main, e a gente vai ter uma também que é a hello, beleza? Então basicamente isso. E aqui eu vou ter o meu http.handle func, ok? Barra, ou seja, quando eu acessar, né, na minha conta barra, eu vou cair na minha function hello, beleza? E eu vou rodar isso tudo na minha porta 80. Então, listen and serve na minha porta, né, 80 aqui, passando um new, beleza? Lembrando que no Go não tem ponto e vírgula. E na minha func hello, né, que vai ser eu vou receber uma requisição web, tá? Então eu vou ter que ter aqui o meu response, né, writer, e o que eu vou receber, né, a requisição que eu estou recebendo. Então http.request, beleza? E aqui eu vou retornar, né, para o meu cliente, né, o write, tá? Um slice de byte, passando aqui hello world, perfeito? Então, não tem muito segredo, basicamente nossa aplicação vai ser dessa forma aqui. Não vou precisar nem criar, né, o nosso GoSum, né, com as nossas libs e tudo mais, o GoMod, né, no caso. Não tem nenhuma lib externa, tá? A HTTP é uma lib do próprio Go.
E basicamente é isso. Então aqui eu já estou com o meu projetinho. Então se eu der aqui no Go, run main.go, ele provavelmente vai rodar para a gente. Vou rodar aqui o localhost. Já estou com a minha aplicação rodando. E para a gente já deixar essa parte pronta, né, para depois eu ir de fato para o kind, eu já vou criar aqui também o Dockerfile. Né? Então, Dockerfile dessa aplicação para a gente começar a dockerizar. Tá? Então o Go, o Golang, né, no caso, ele já está na versão 1.17, a gente vai trabalhar com a versão um pouco abaixo, que é 1.15. Então 1.15, basicamente falando, é bem tranquilo. Eu vou copiar, né? Então eu vou copiar ponto, por quê? Eu quero copiar o que está aqui lá para o meu container. E aqui eu vou dar um run, né? Go build -o save ponto, né? Então aqui eu vou buildar a minha aplicação e vou colocar meu comando aqui de entrada, né? Meu CMD, que vai ser o ./server, beleza? Então basicamente é isso, tá? Vamos dockerizar essa aplicação aqui. Como que a gente vai fazer isso? Né? Docker build -t. A ideia aqui é subir essa imagem para o Docker Hub, tá? Então eu vou subir na minha conta, beleza? Então o ideal é que a gente build aqui de acordo com o nome na conta, ok? Porque se a gente colocar um nome qualquer, a gente depois vai precisar taguear, tá? Eu vou até deixar dessa forma, então, que aí a gente consegue ver como é que isso funciona. Então Docker build, aqui eu vou colocar kxgo, e aqui eu vou colocar um pontinho, né? Que é onde está o meu Dockerfile. Eu vou criar aqui pra gente. Vai baixar a imagem, vai rodar, beleza. Então, buildou a imagem do Docker. E agora eu vou dar um run nela, né? Então, Docker run, -rm, -p. Vou colocar 80, tá? Então, quando eu acessar o localhost aqui, ele vai acessar o 80, né, da porta da minha aplicação. Vou colocar até, na verdade, 80, tá? E qual a aplicação que eu quero rodar? Eu quero rodar kxgo. Então, aqui eu não coloquei no modo detach, tá? Então, ele vai ficar rodando. Mas se coloquei qual porta mesmo? 80. Então, se eu vier aqui, localhost 80, ele vai funcionar pra gente. Então, já está funcionando, né? Então, tá bacana. Então, o ideal aqui, na verdade, seria eu fazer dessa forma, né? Que ele... Opa, dessa forma não, que não vai funcionar. Mas, se no caso, colocar um -detach, ele só cria. Quando eu der um Docker PS, eu consigo ver a minha imagem, né, funcionando direitinho. E aqui está funcionando também bacaninha. Então, a base da nossa aplicação a gente já tem, vai ser dessa forma aqui, não vai ter mais nada na aplicação, não vai ter conexão com o banco de dados, nem nada muito complexo, né, apenas isso. E agora a gente tem que criar o nosso cluster do Kubernetes, né, para a gente começar a brincar um pouquinho. Então, tem que ter o kind, né, instalado, tá? O kind e o kubectl, beleza? Então, é muito importante que tenha o kubectl, tá? Esse cara aqui. E é interessante também, caso, né, vocês queiram, né, não é obrigatório, mas ter uma interface gráfica para a gente trabalhar com Kubernetes, tá? Eu geralmente trabalho mais na linha de comando, mas eu vou passar aqui pelo Lens, tá? Pelo gráfico, para a gente conseguir ver melhor também, e eu consigo demonstrar melhor como que funciona essa estrutura aqui do Kubernetes, beleza? Então, voltando aqui, né, o kind, tá? Eu já tenho ele instalado, então se a gente vier aqui, a gente vai ver que tem a opção de criar, tá? Então, kind create cluster. O comando basicamente é esse, tá? Ele vai começar a criar aqui pra gente, tá? No caso aqui eu não vou criar um multinó, tá? Ele vai rodar apenas com um nó. É claro que um ambiente produtivo, né, não é o ideal, né? O ideal é pelo menos 2 nós, tá? Mas aqui é um ambiente só pra gente brincar um pouquinho mesmo. Então ele vai rodar aqui pra gente. Demora um pouquinho, tá? Essa criação. E aí a gente vai conseguir ver na prática, né, como que isso funciona, a gente vai conseguir testar localmente, brincar um pouquinho localmente, tá? A ideia é que hoje a gente realmente criar essa aplicação, subir ela e gerar um certificado SSL, né? Mas a ideia é que no futuro também eu traga um tutorial abordando os termos como Health Check, Startup Probe, Readiness, Liveness, né? Que eu consigo ter ali um monitoramento melhor, né, na nossa aplicação. E também tomar medidas, né, caso um pod caia, né, por exemplo. Então aqui ele está startando para a gente, né, o painel de controle. Preparou um nó, que é legal porque ele está rodando só um, né, então preparou só um nó para a gente. Tá? Instalou aqui a storage class e está rodando já. Então se eu rodar esse comando aqui, que ele mesmo fornece para a gente, olha que interessante, ele vai nos dar uma informação, né? Então o Kubernetes está rodando nessa porta aqui e tem um Core DNS também que está rodando aqui, tá? Então a gente consegue ver a API, por exemplo, do Kubernetes, né, os recursos e tudo mais, através desse cara, beleza?
Se a gente rodar aqui um kubectl get svc, então a gente vai conseguir ver aqui que a gente tem um cluster do Kubernetes rodando, então, e é isso, basicamente falando, né? Usando aqui o Lens, olha que legal, que é um serviço aqui de linha de comando, não, perdão, de interface, né? A gente tem aqui o kind, que eu acabei de criar, então eu posso conectar com esse cluster. E aqui, ó, a gente vai conseguir ver no overview dele que ele não tem nada, né? Mas eu tenho aqui um nó rodando, tá? Então ele já está pronto, então a idade dele é mais ou menos 1 minuto, está passando um pouquinho. E é isso, a gente já pode começar agora a brincar um pouquinho com esse cara, né? Um outro detalhe importante é que ele gera, tá? Uma configuração aqui dentro de config, tá? Então é aqui que eu tenho, tá? As minhas chaves, né? E tudo mais para eu conseguir acessar, né? O meu authority, para eu conseguir acessar esse cluster, tá? Então se eu quiser acessar, por exemplo, o EKS, o AKS, né? Falando aí de Amazon e Azure, né? Até mesmo o GKE, lá do GCP, ele vai sobrescrever essa configuração aqui do meu .cube, né? Então é através desse cara que eu consigo conectar, né? Que o meu kubectl e até mesmo o meu Helm, né? Que é um meio que um gerenciador ali de frameworks, né, para o Kubernetes, onde eu vou ter os charts, os famosos charts. É através desse cara aqui, ok? Então aqui, quando eu fiz a instalação do kind, né, criei o cluster do kind, automaticamente ele criou esses dados aqui para mim, por isso que eu já estou conectado com ele, né? É um processo automático, ok? Então, voltando aqui para a nossa aplicação, então aqui eu vou criar o seguinte, eu vou criar o primeiro arquivo, né, que é o pod, tá? Então, aqui pod.yaml, arquivo altamente simples, então qual que é a estrutura, né, de um arquivo aqui do YAML do Kubernetes, né? Primeira coisa, a gente vai passar API version v1 e o nosso tipo, né, o nosso kind, que é o pod, beleza? Aqui a gente vai ter um metadata, onde eu vou ter aqui o name dele, tá? Então eu vou colocar, não sei, vou colocar gomain, enfim, o nome aqui é opcional, opcional não, perdão. Ele pode ser da forma que vocês quiserem, tá? E eu vou colocar também uma labels aqui, né? Então, 3 pontos. Vou colocar o mesmo nome, beleza? Então é isso. E aqui, beleza, então eu tenho a minha estrutura básica, tá? O nome do meu pod e a label dele. E agora eu tenho que passar as especificações, né? Então, o que o meu pod, lembrando, ele é a unidade mínima para rodar a minha aplicação, né? Mas o que ele vai ter? O que ele vai rodar? Tá? Então ele vai rodar um container, né? Então eu preciso passar para ele o nome do container e a imagem, né? Por padrão, tá? O Kubernetes, ele pega a imagem, tá, do repositório público do Docker, beleza? Uma vez que eu esteja rodando, por exemplo, no EKS, enfim, né, dentro de um provider cloud, eu preciso fazer uma configuração ali de Identity Access Manager, né? Então vou ter que passar essa flag, né, por exemplo, se eu estiver dentro do EKS, né, e quiser que ele acesse o meu ECR, né, eu vou passar essa feature, né, ele vai me gerar lá, o ECR ele gera pra gente um JSON, né, e eu passo esse JSON dentro da configuração do meu cluster do EKS, e ele vai começar a pegar desse repositório privado, beleza? Mas por padrão, ele vai pegar sempre do repositório público, né, e essa regra vale para todos os outros clusters, né, mas fazendo a configuração do YAML, esse problema é resolvido, beleza? Então aqui eu vou especificar, tá? Então aqui a gente tem a tag containers, beleza? E aqui eu tenho o nome dele, tá? Então vai ser gomain e a imagem dele, beleza? Então a imagem a gente não subiu ainda, né? A gente precisa subir essa imagem para a gente definir aqui, beleza? Eu vou subir na minha conta, então a minha conta é Daniel Rodrigues, com 2 S, barra, né? O nome a gente vai criar agora, beleza? Por padrão também, assim, não posso falar que é por padrão, né? Mas no convencional, geralmente um container para um pod, tá? Mas posso ter mais de um container assim dentro de um pod, tá? Principalmente se eu for trabalhar com um sidecar proxy, né? Para trabalhar ali com service mesh, né? Trabalhar ali com Istio, por exemplo, falando um pouquinho de sidecar, né? Colocar um envoy proxy, aí sim eu poderia ter mais de um container, ou seja, sempre containers para auxiliarem, né, a minha aplicação, principalmente se for um contexto de microserviços. Mas, no geral, é 1 para 1, tá? Então aqui eu vou só especificar que esse meu pod aqui vai rodar um container, né? E eu vou passar aqui a imagem dele, beleza? Então, para isso eu preciso deployar agora no nosso container, né? Como eu disse, eu vou deployar lá na minha conta, tá? Então, no repositório público aqui do Docker.
hub.docker.com, beleza? Eu vou criar o repositório aqui. Então o nome do repositório aqui vai ser K8s Go, tá? Então vai ser público, beleza? Então vou criar aqui pra gente. Perfeito. Então aqui já está criado, bonito, tá? Se eu der um docker push, então vou dar um docker ps aqui. Então o nome do nosso que a gente vai ter, ó, K8s Go, né? Beleza, legal. Se eu rodar aqui um docker push K8s Go, não vai funcionar, né? Lembrando, então só para a gente ver o erro que vai rolar ali, tá? Vai dar que eu não estou autorizado, tá? Você tem que estar com o Docker localmente conectado, tá? Com a sua conta, isso é importante, tá? Então, uma vez que você esteja conectado, a gente já tem esse Docker Push por default no hub.docker, né? Se eu quiser fazer esse push no repositório privado, é a mesma coisa, né? Eu preciso configurar o login do meu Docker, né? Então, eu posso fazer o Docker login ACR e assim por diante, o ACR, né? E assim por diante. Tem o DigitalOcean também, então aqui no caso não é necessário. Mas por que ele deu esse problema? Porque o K8s Go, ele não existe, né? Não existe isso aqui na minha conta, né? Vai ser sempre o nome do seu usuário barra o nome do rep, né? Então, a gente vai ter que fazer um Docker Tag, tá? O Docker Tag nada mais é do que a gente está tagueando nossa imagem do target para o source, tá? Ou melhor, do source para o target, né? Então seria Docker Tag, a nossa imagem aqui, então a nossa imagem aqui é o K8s Go, e a nossa imagem lá vai ser Daniel Rodrigues barra K8s Go, né? Então, o meu source é esse cara aqui, o que rola na minha máquina, né? E o target é o que eu quero que isso vire quando eu rodar um comando de Docker Push, né? Então, aqui já foi. Se eu der um Docker Push agora, Docker Push, Daniel Rodrigues, K8s Go. Provavelmente ele vai começar a fazer o deploy aí pra gente. Então ele começou a fazer o deploy. Tá? Esse é o primeiro deploy, né? Esse é um pouco mais demorado, a imagem também ali é um pouco grande, né? Mas ele já está fazendo pra gente. Enquanto ele faz, a gente já simplesmente pode vir aqui. Opa! Isso, já colocar aqui, né? Que eu estou com o page mais. E já vai colocar aqui. Então isso aqui já vai funcionar. Então, se eu rodar agora não vai funcionar, porque obviamente a imagem não se encontra lá ainda. Né? Então, está fazendo aqui para a gente o upload dessa imagem. Demora um pouquinho mesmo, né? Vai depender da conexão com a internet. Está indo. Terminou aí pra gente uma parte, né, digamos assim. Agora ele está indo novamente. Estou terminando o push. A gente consegue ver aqui que provavelmente já vai estar constando aqui. Então já fez, né? Então a gente já tem uma LTS, tá? Uma latest, né? Então vou dar um Ctrl R aqui. Aqui, ó. Então tá rodando no Linux, né? Nossa imagem lá do GoLang 1.15. E aqui, a última vez que ela deu pull, alguém deu pull nela, né? A última vez que ela deu push, tá? Então beleza, a gente já está preparado aqui para testar, né, digamos assim, essa configuração aqui do nosso pod, beleza? Então, como é que eu faço para testar? Né? Então, kubectl apply, ok, -f, beleza? Eu criei aqui, né, K8s, pastinha, e lá dentro vai ter o pod enum. Então, eu vou dar um enter aqui, ele vai falar que criou o pod para mim. Então, se eu vier aqui no meu lens, né, então sempre duas opções, eu posso na interface, eu posso dar um get pod aqui também, que ele vai falar para mim que o container está sendo criado, né? Como é que esse container é criado? É aí que entra a parte interessante, né? Olha que legal. Ele está dando o pull na imagem aqui do repositório público, né? Olha que interessante. Então ele está fazendo aqui o pull para a gente e daqui a pouco o nosso pod vai ficar prontinho para rodar. Tá? Então vai demorar um pouquinho, né? A primeira vez vai demorar, mas aqui ó, já está rodando. Então o nosso pod já está rodando. Olha que bacana. Assim, ok, eu não consigo acessar isso ainda, né? Porque o pod, ele tem um esquema de hierarquia, né? Ele, digamos que é o mais baixo,
Então, não adianta, se eu colocar aqui, eu vou conseguir acessar, porque eu estou rodando com Docker, não vou ter parado de rodar com Docker. Aqui, ó, esse cara aqui, Docker, stop nele. Um outro detalhe, né, que eu esqueci de falar com vocês, é a questão aqui do kind, né? Como que o kind funciona, né? Ele nada mais é do que uma imagem Docker, né? Então ele está rodando aqui o Docker pra gente. Esse cara aqui é o do Kubernetes, né, que a gente acabou de criar. Então se a gente rodar aqui um Docker Logs, por exemplo, a gente vai ver que ele está rodando o Kubernetes pra gente. Então, isso é bem interessante. Aqui ele já parou de funcionar, tá? Eu subi aqui o pod, isso não quer dizer nada, tá? Eu consigo acessar ele a nível de teste? Consigo, né? Então, no kubectl, ele tem aqui o port forward, tá? Que é a única forma de eu conseguir acessar, né? Que é redirecionando o tráfego, né? Como é que eu vou fazer isso? Vou fazer o seguinte, ó. 8080, todo o tráfego que tiver na minha interface 8080, eu vou mandar para o 80 dentro do Kubernetes, dentro do meu cluster, né? Então aqui, só esqueci de um pequeno detalhe, né, que eu tenho que falar qual recurso, né? Então vai ser um pod, o nome dele é gomain, né? Então, pod gomain, beleza. Então se eu testar aqui agora, ele deu hello world, se eu voltar aqui, a gente vai ver que a conexão está batendo certinho. Então, funcionando está, tá? Mas ainda não é o default, digamos assim, né? Uma aplicação em produção não vai funcionar assim, não tem como eu dar um port forward em produção, né? Não existe isso, tá? Então aqui, beleza, eu estou com o meu pod rodando, né? Ele baixou a minha imagem lá no Docker, legal demais, tá? Então aqui já tem alguns problemas para a gente corrigir, né? O primeiro é o seguinte, se porventura eu der um remove aqui no meu pod, ou eu posso estar também com kubectl get pods gomain, né? Eu venho aqui, kubectl, delete pod, passo o nome dele, deletei o pod, tá? Então se eu vier aqui, ó, ele está terminando o pod pra gente, ok? Então, beleza, então não existe mais nada, né? Então, a gente deletou e ele não recriou pra gente, né? Então se a gente for pegar o Kubernetes, ele tem um termo muito interessante, um conceito, que é o self-healing, né? Que é o processo de autocura, né? Então, o que isso quer dizer na prática? Se a minha aplicação ela não estiver sendo capaz de processar alguma requisição por questões de recurso e tudo mais, ela tem que estar hábil, né, para autoescalar, por exemplo, né? Isso seria um processo de autocura. Ela tem que ter um health check rodando ali para detectar problemas e, uma vez que ele detecte, né, qual ação será tomada pela própria aplicação de forma automatizada. Isso também é um processo de autocura. E aqui no caso do pod, também tem um processo de autocura, né? Então, por exemplo, se eu deletar, se porventura, né, o meu pod ele começar a restartar, né, ter um problema de crash to back-off, ou simplesmente ser deletado, o que vai acontecer? Minha aplicação ela vai parar de funcionar, né? Então, minha aplicação vai simplesmente cair, né? E aí entra o conceito de réplica, né? De réplica set, na verdade, que é o seguinte, eu vou criar aqui um arquivo chamado réplica, tá? .yaml, e eu vou explicando melhor o que isso funciona, como que isso funciona, né? Então, a estrutura aqui é mais ou menos a mesma, a diferença aqui eu vou consumir o apps/v1 e aqui vai ser o réplica set, beleza? Aqui eu vou ter essas configurações também de metadata, configuração padrão, posso deixar o nome igual, e basicamente é isso, né? Aqui eu vou ter o spec, mas é um pouco diferente, tá? Então no spec eu vou ter um seletor aqui dentro, tá? E eu vou ter um map labels, né? Como eu disse, né, um pod ele pode rodar, digamos que mais de um container, né? Então aqui eu estou falando, eu estou passando, né, o meu seletor, porque eu quero escolher o container específico, tá? E qual que vai ser aqui no caso? Vai ser o meu name, beleza? Igual tá aqui, né? E aqui eu vou falar a questão das réplicas, tá? O que isso quer dizer, né? Um pod é uma réplica, né? Então aqui eu quero falar o seguinte, que no mínimo eu quero que a minha aplicação tenha duas réplicas, tá? 2 pods, beleza? Em uma videoaula futura eu posso abordar questões de uso de CPU, uso de memória, o max replica count, né, para a gente configurar aí uma HPA, né, que é um horizontal pod autoscale, para a minha aplicação conseguir autoescalar. Então, mas por enquanto, vou só colocar aqui no mínimo 2 réplicas, tá? E eu vou pegar um template, tá? O template aqui, ele nada mais é do que esse cara aqui, beleza? Então, eu vou fazer dessa forma aqui, tá? Tem que tomar cuidado, porque isso aqui é um arquivo YAML, né? Então,
todo cuidado, é pouco, não preciso mais do name aqui. E aqui eu estou falando, né, que eu estou selecionando o GoName com no mínimo 2 réplicas para esse template aqui, que vai rodar a minha imagem aqui do Docker, beleza? Então, uma vez que eu faça isso, né, eu vou voltar aqui no meu desse cara aqui, né, e vou dar um réplica YAML para criar para mim uma réplica. Ele falou que criou, então eu posso dar um ctl get pods. Então aqui, ó, tenho 2 pods rodando, olha que interessante. Cadê meu lens? Olha que legal, tenho 2 pods. E o interessante é o seguinte, ó, se eu vier aqui e remover, olha que legal, ele até removeu, só que ele já está criando outro pra gente, já subiu. Por quê? Porque eu estou falando que no mínimo a minha aplicação precisa de 2 pods, né, de 2 réplicas, tá? Então isso é bem interessante, né, bem importante de falar, tá? Agora, beleza, então a gente já está aí com essa configuração, né, para a gente ter no mínimo um número de réplicas, tá? Só que ainda tem um pequeno problema aqui, tá? Como que eu vou acessar essa aplicação na minha interface, tá? Isso não vai funcionar. E um outro problema que o Replica 7 traz é o seguinte, é a questão aqui da minha versão, né? Esse arquivo aqui eu não preciso dele mais, tá? Esse detalhe é importante, eu posso simplesmente deletá-lo, tá? Latest, né? Aqui está a latest, né? Legal. Se porventura eu vier aqui, Word 2, tá? Beleza. Vou criar aqui uma V2, tá? Então, e eu vou subir, né, esse Hello World 2, então, o que eu vou fazer aqui na prática? Vou dar um docker build, -t, eu vou só pegar o comando aqui, na verdade, para cima, que é mais fácil. Docker build, -t go, mas aqui eu vou colocar V2, tá? V2. Então ele vai subir para mim a V2, agora vai ser um pouco mais rápido. Na verdade que ele vai baixar, né, o Docker Build pra gente, e eu vou dar, beleza, então aqui eu já vou dar um Docker Tag, e eu vou dar também um Docker Push, beleza? Então aqui eu tive que passar o V2 ali, né, então é isso, e aqui eu vou dar um Docker Push, então ele vai começar a fazer o push pra mim, da minha imagem, é um pouco mais rápido, tá? É bem mais rápido, na verdade. E se eu vier aqui no Docker Hub, eu vou ver que, beleza, pode mais. Se all, né, vou ver todos aqui. Então, ele fez o deploy já, fez, demora um pouquinho para aparecer aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, sim, na verdade, o Docker Tag tem que ser V2 também aqui. No auto push eu preciso passar a versão, senão ele vai sempre mandar como latest. Então agora, provavelmente agora foi. Então é interessante porque aí a gente já vai pegando esses problemas, né? Então aqui V2 foi criado, pô, legal demais. E aí beleza, né? Minha aplicação aqui tá também para V2, né? Então, beleza, então aqui eu vou dar um apply, tá? No Replica YAML, e vou dar um port forward aqui para a gente fazer um teste, tá? Aqui não vai ter mais o pod, tá? Vai ser na verdade réplica, beleza? Aqui deu problema. Eita, meu mouse não está funcionando direito. Começando. Ah, sim, não vai ter a réplica, né? Deixa eu ver o que está acontecendo. Deixa eu voltar aqui. Ver se tem um pod criado. O pod está criado. Ok. Só que a gente não precisa nem testar. O que eu queria mostrar para vocês é o seguinte. Se a gente rodar esse comando aqui, ou a gente simplesmente vier aqui e dar um get pods, né? No caso, get pods, aqui a gente vai ver 2 pods rodando, né? Só que, ó, reparem só, a idade dele não mudou, né? A gente deu um apply nele, mas a idade dele não mudou. Então, se eu vier aqui, kubectl describe pod com esse nome aqui, opa, fiz o copy ali sem querer, com esse nome aqui, né, no caso, olha só, curioso, ele muito provavelmente, ó, não mudou a versão da imagem, olha só que interessante. Então, obviamente, ele não pegou a mudança, né? Ele startou quando era 3 minutos e 56 segundos atrás, então a gente deu o apply, ele não baixou a imagem novamente, tá? Então isso é um problema do Replica 7, ok?
Então a gente precisa de, em termos hierárquicos, né, que nem eu disse para vocês, o pod está abaixo, né, acima tem a réplica, e a gente tem também acima da réplica o que a gente chama de deployment. Tá? Ele meio que vai gerenciar isso para a gente. Tá? Então, toda vez que a gente subir um deployment, ele vai cuidar desse cenário, né, e esse problema não vai acontecer. Por quê? Porque uma vez que, eu vou dar um exemplo aqui na prática, qual que é o problema disso? Getpods. Tá? Então, reparem bem nesse nome aqui. Eu vou deletá-lo, então vou dar um kubectl, delete pod, vou deletar ele, tá? Beleza. A gente já sabe que ele vai ser recriado, né? A gente já sabe disso. Então, ele demora um pouquinho para ser deletado. Agora eu vou mostrar lá no Lens, então vou mostrar uma interface. Aqui, ó. Mas o outro aqui está rodando. Então, se a gente vier nesse cara aqui e dar um edit nele, é um pouco difícil para pegar esse log, mas se a gente pegar aqui, ó, tá vendo? A imagem que ele está rodando é a V2. Só que a minha outra aqui não está rodando com a V2, né? E se eu deletar ela vai subir com a V2. Só que eu não posso fazer isso no ambiente produtivo, né? Imagina só que doideira, né? Eu tenho lá 20 pods com a minha aplicação rodando, e aí para ela pegar a nova versão do Docker eu tenho que deletar todos os pods, né? E recriar novamente. Então não é assim, né? A gente vai, na verdade, ter um deployment e ele vai cuidar disso pra gente. Então a gente vai criar outro manifesto aqui, né? Outro YAML. E basicamente esse YAML aqui parece ter brincadeira, mas é só copiar mesmo, dar um Ctrl+V e colocar aqui deployment, beleza? Então aqui a gente já está pronto. A gente vai dar aqui o apply, né? Apply deployment, está criado. Então, se eu vier aqui na opçãozinha deployments, está criado, tá? Então ele agora tem um controle, né? Então ele sabe quantos pods a minha aplicação precisa, ou seja, 2 de 2, 2 réplicas, tá? E a imagem também que vai fazer o download, né? Que ele vai fazer o pull, né? E é interessante porque se eu quiser, por exemplo, colocar aqui 15 pods, né? Não tem problema, eu posso subir aqui 15 pods, tá? E que ele vai subindo para mim, tá? Se eu vier aqui nos pods eu vou ver que ele está criando para a gente aqui 15 fucking pods, ok? Isso é bem legal, olha que bacana. Se eu der aqui um kubectl getpods, então a gente tem agora 15 pods rodando, né? E eu posso também dar um scale a qualquer momento, lembrando que isso aqui consome recurso, né? Então a gente está rodando em ambiente local, né? Mas se eu quiser agora rodar só com 5, eu mudei aqui meu deploy e quero rodar só com 5. Então vou dar aqui, né, o apply, e ele já vai começar a matar os pods, olha que interessante, é praticamente em real time, né? É claro que isso aqui, a gente está fazendo testes locais, né? Isso aqui a gente pode gerenciar, não vou abordar isso no tutorial hoje, a gente pode ver no futuro. Eu vou gerenciar isso em uma pipeline, por exemplo, né? Então a pipeline ela fica escutando, né? A gente vai usar os conceitos lá de verificação de status do pod, né? Se pode virar ou não pode virar, se o pod conseguiu subir ou não, né? Por exemplo, fiz uma alteração na minha aplicação e a minha aplicação não está rodando, né? Eu tentei fazer o deploy, eu não posso deixar que em produção a minha versão vire, né? Então a gente tem mecanismos, né, do próprio Kubernetes que ele fica validando isso pra gente e ele impede também que esse cenário aconteça, né? Então, beleza, né? Então a gente configurou aqui o nosso deployment, incrível, né? Praticamente falando, mas ainda assim nós não conseguimos acessar a nossa aplicação, digamos que no Chrome, né? Por exemplo, se eu for no Chrome, só se eu fizer esse port forward, né? Dentro do kubectl, mas não é o que a gente quer fazer aqui e muito menos não é o correto, né? Então, para isso, a gente vai criar aqui um novo arquivo, né? Então, a gente vai entrar em um novo conceito, tá? Que é a questão do service, ok? Então, através do service, a gente já vai conseguir ver aí os nossos IPs, a gente já vai ter um tipo dentro do nosso cluster, beleza? E aí fica mais próximo aí essa questão do acesso, beleza? Então, aqui a gente vai ter outro manifesto, service-m. Ele é um pouco parecido com esse aqui. Esse aqui é V1, salvo engano, né? Service. E a gente tem também aqui o metadata, tá? Então, a gente vai ter o metadata. Não precisa das labels, tá? Basta colocar o name, go, name, tá? Por questões de convenção, né? Estou colocando go main tudo, vou colocar go main service, beleza? E aqui a gente também tem que ter a especificação para rodar esse cara, né? Então, eu vou ter aqui um seletor, onde eu vou selecionar o app, né? Go main. Olha que incrível isso aqui, né? Então, lembra que a gente colocou aqui, né? Nos nossos met labels, tá? Do nosso deployment. O go main, né?
Então eu estou falando aqui que eu estou querendo rodar uma vez que o meu app seja igual a GoMain, né? Uma vez que isso aqui retorne true, né? Uma vez que tem esse match de labels, né? E aqui eu estou falando simplesmente dentro do meu seletor que eu quero rodar quando for GoMain. Então ele vai vir aqui no meu deployment, vai procurar dentro do meu spec. Uma vez que ele encontra, ele vai pegar essas configurações e vai rodar, tá? Então isso é bem legal. E aqui tem o type, né? O tipo, né, do meu cluster. Isso é bem legal. Existem vários tipos, né? Tem o cluster IP, o load port, o headless, tem o load balance, né, que é bem famoso. Aqui no caso, a gente não vai trabalhar, a gente vai trabalhar inicialmente com o cluster IP, tá? Porque a gente vai colocar um proxy reverso aqui, né? No caso a gente vai colocar um Nginx, e a gente vai redirecionar esse tráfego, né? Internamente, digamos assim, né? Então, se eu quisesse colocar aqui o load balancer, né? Na prática, o que iria acontecer? Ele iria criar uma external IP para mim. Aqui na minha máquina ele não vai criar, tá? Mas se eu subisse isso, por exemplo, na DigitalOcean, que é o que nós vamos fazer daqui a pouco, ele iria criar um IP e eu já conseguiria acessar a minha aplicação através desse IP. Olha que bacana, né? Isso aqui ficaria exposto, né, no caso. Mas aqui, como eu quero abordar o Nginx, a gente não precisa criar um load balance, né? Porque o Nginx ele já é um load balance, né? E aí eu teria dois load balances e isso, em termos de custo, né, vai aumentar um pouquinho, né? Então aqui eu posso trabalhar simplesmente com o cluster IP, ele vai gerar um IP interno, né, 10 ponto alguma coisa, um IP interno, e o meu Nginx vai conectar com esse serviço aqui para redirecionar o tráfego, beleza? Então, cluster IP, basicamente, né, falando, e aqui eu vou ter o nome dele, né? Então, na verdade, na verdade eu preciso ter a questão das portas, né, que é o redirect dele, então, ports, beleza? E o name dele aqui vai ser GoMain Service, beleza? A minha porta aqui vai ser 80, tá? O meu protocolo vai ser o protocolo TCP, tá? E uma coisa que eu vou mudar na aplicação é o target port, né? Então o que é o target port? Uma vez que eu bater aqui na porta 80, qual porta que o K8, né, o Kubernetes, vai acessar do meu container, tá? Então, atualmente ele vai acessar a porta 80, né? Porque está aqui, isso não está especificado, né? Eu precisaria especificar, mas não tem problema. Eu vou colocar aqui 8000, tá? E eu vou mudar essa porta aqui, tá? Uma vez que eu mude isso aqui, eu vou precisar realizar o deploy novamente, tá? Então, vou deployar esse cara de novo, tá? Na V2 aqui, não vai ter problema. E aqui eu já vou fazer o Docker Build, né? Processo tudo novamente. Docker Build V2. Então já taguei, né? Ele vai fazer só o build pra gente. Beleza, e aqui eu vou fazer o Docker Push, né? Para subir a nossa imagem. Docker Push K8 Go V2, perfeito. Então aqui é bem tranquilo, né? Para subir, bem rápido. Beleza, tranquilo. Então aqui ele já mudou pra gente. E um detalhe importante, eu só queria ver se está GG, se está certinho, é a questão aqui do Docker Push, né? Aqui, não, Docker Push não, perdão, do Docker Run, tá? Quero só ver se está rodando certinho pra gente. E aqui estou com preguiça de digitar o comando, então fiquei procurando mesmo. E aqui então, se eu acessar a porta 8000, né, no caso, é isso? Deixa eu ver aqui, PS. Se eu acessar a porta 80, né, no caso, da forma que foi mapeada aqui, na verdade, é porque eu coloquei aqui, né? Tá, entendi. Porta 8080 já está alocada, claro, né? Porque eu estou rodando ela. Então aqui não tem problema, eu vou dar um Docker Stop. Esse cara aqui, na hora de dar o Docker Run, tem que configurar de CD2, eu vou apontar para a porta 8000. Beleza, então aqui deve funcionar. Ó, na verdade tem que ser 8080 aqui, né, para apontar para 8000. Então, está funcionando certinho para a gente. E basicamente falando aqui também, já deve estar correto, né? Deve estar certinho aqui o deploy. Ó. Então a gente fez há 1 minuto atrás, né, o push. E ela deu um pull nela, tem 12 minutos. Tá? Então, beleza, tá tranquilo. E é isso, né? O nosso service é só isso mesmo, a configuração, não tem segredo nenhum, é bem simples. Então eu vou dar aqui um kubectl apply, né? O comando mais usado do dia. Service-yaml. Então ele vai criar pra gente o serviço, tá? Então eu posso dar posso vir aqui, ó, service, tá?
Eu posso vir também, então, no kubectl get SDC, por exemplo, tá? Então aqui, ele não vai criar o external IP, né, que não expliquei para vocês, mas a gente já tem isso rodando, beleza? Agora a gente já tem a nossa aplicação funcionando, tá? E agora a gente vai para o cloud, tá? A gente vai lá para o DigitalOcean, que é onde eu vou fazer os testes. A gente vai criar um cluster de Kubernetes aqui dentro e a gente vai criar um load balancer, né? Com o Ingress, tá? O Ingress Nginx, né? A gente vai precisar criar um arquivo, que é o Ingress, estou até logado aqui já. E a gente vai criar aqui também o nosso K8s, tá? Então, tem um canal editorial de Terraform, né? Se vocês quiserem também adentrar, né? E já fazer uma mesclagem, tá? De como que a gente faz para criar isso aqui via código, né? Via IAC, via Infrescode, que eu não vou me adentrar nesse detalhe. Então aqui eu vou colocar o mínimo do mínimo para rodar, aqui com um só nó, tá? Então a gente está rodando no local. Olha que legal, ele mesmo já fala que o recomendado são 2 nós, tá? Mas aqui a gente está rodando só com um. E é isso, vou criar o cluster, vai demorar um pouquinho para criar. Beleza? Então aqui já está sendo criado. E enquanto isso, né, aqui na DigitalOcean, eu vou pegar aqui a minha credencial, né, de API. Vou gerar um novo token, que é o token do K8s Code, beleza? Então aqui eu vou gerar esse token. Já vou conectar na minha linha de comando, tá? Então, se vocês também quiserem testar com a DigitalOcean, tá? Tem que baixar a CLI, tá? Que é a doctl, tá? Se quiser trabalhar com o Google Cloud, né? Tem a G-Cloud, tem a AWS CLI também, tem a Azure também, da mesma forma, beleza? Então, aqui a gente vai dar um doctl auth init -context. Vou colocar aqui K8s Go. Eu vou passar o token que eu acabei de coletar lá, e aqui ele já vai validar. Então eu já estou conectado com a minha conta aqui da DigitalOcean, tá? E agora é esperar mesmo a criação aqui do meu cluster, tá? Que a gente vai ter uma melhor noção também, beleza, pessoal? Então aqui basicamente eu não preciso mais desse arquivo, tá? Então vai ser diferenciado pelo meu réplica, pelo meu deployment, né? E eu vou ter um serviço em cima do deployment para direcionar a minha rota, né, o meu tráfego, digamos assim, beleza? Então, basicamente falando é isso. Vamos esperar aqui a criação dele, tá? Enquanto isso a gente já vai poder procurar aqui para instalar o Ingress, né? O Ingress Nginx, tá? Então, tem um Installation Guide, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, tá? A ideia aqui, como eu disse, né, é que seja agnóstico de provedores, tá? Então, a ideia é que funcione em qualquer um. Então, portanto, eu vou criar aqui via Helm, tá? Dá para criar via kubectl também, mas eu vou fazer via Helm mesmo, beleza? Aqui ele até recomenda que crie, né, um novo namespace, isso é interessante, tá? A questão do namespace, né? O namespace nada mais é do que a gente consegue separar recursos, né? Então, por exemplo, o Ingress, aqui no caso, o Nginx, ele vai fazer, digamos, com um serviço de proxy reverso, né? Então não tem por que ele ficar junto com as aplicações, né? No mesmo namespace, né? No namespace default, a gente pode criar um namespace com o nome de Ingress Nginx, né? Que é muito mais, digamos que, organizado, né? Então, tem essa opção. Então aqui eu já vou criar. Para usar o Helm, tem que ter o Helm instalado, tá? A gente não vai entrar no servidor, a gente gerencia isso tudo da nossa máquina, tem que ter o Helm instalado, tá? Para instalar o Helm é mais ou menos a mesma coisa do kubectl e do Kind, né, no caso. E tem que estar pelo menos na V3, tá? Na versão 3, que praticamente é a default, né, hoje em dia, beleza? Se não tiver o Helm e quiser instalar, é só rodar aqui pelo kubectl, tá? Não tem problema não, vai dar o mesmo resultado. Tranquilo. Então aqui é isso, vamos esperar ele criar esse cluster pra gente, demora um pouquinho. E aí, uma vez que ele tenha criado, a gente vai conectar com o cluster, tá? A própria DigitalOcean nos fala como que a gente vai conectar, isso é bem interessante. E aí a gente vai mudar aqui aquela nossa pastinha .cube, né? Que nem eu demonstrei para vocês, aquilo vai desaparecer. Então, isso é interessante. Vou esperar aqui a criação, demora um pouquinho. Basicamente falando é isso, né? Então a gente consegue ver aqui o nosso serviço criado, é bem legal, bem massa, o serviço interno aqui criado. E uma vez que a gente acessa, né, a porta 80, né, ele vai bater na porta 8000, né, dentro desse IP aqui interno, né, digamos assim. E aí a função do Nginx aqui é justamente fazer esse link, né? Ele vai redirecionar o tráfego através do load balancer, né, vai gerar um IP externo que vai mandar para esse serviço aqui.
E aí, digamos que esse serviço aqui tem um controle do deployment, né? Ele está associado àquele seletor, né, do MetLabels, né? Está associado a esse retorno aqui, beleza? E depois disso, só para a gente fechar, a gente vai configurar também o Cert Manager, tá? Então, deixa eu até abrir aqui o Cert Manager Installation, tá? A gente vai instalar o Cert Manager, né? Para quem não sabe, o Cert Manager é um gerenciador de certificados. E aí, do Kubernetes, no caso, certificados digitais, né? SSL, que eu estou falando aqui no caso. E aí dentro dele a gente vai configurar um issue, né, para gerar, né, o que a gente chama de cluster issue, né, para, digamos que ser o emissor do meu certificado, né, o ACM, né. No caso a gente vai trabalhar aqui com Let's Encrypt, tá? Existem outros, né, como 0SSL, por exemplo, tá? O Let's Encrypt, se eu precisar, por exemplo, fazer uma geração em massa de certificados, eu posso ter problemas, né, com relação ao rate limit, mas não é o caso aqui, a gente vai gerar apenas um certificado, né, e eu vou mostrar também para vocês a configuração do DNS, né. Porque o Ingress aqui ele vai gerar uma IP externa, basicamente eu vou apontar um subdomínio do meu domínio, né, o tipo de registro A para esse IP que será gerado, né, e aí eu já vou conseguir criar o meu certificado, tá? Então é bem legal isso aqui, bem bacana. E o legal também é que aqui eu não vou precisar me preocupar muito com renovação de certificado e muito menos com pagamento, né? Então isso às vezes os provedores de domínios eles vendem isso, né, mas não é tão acessível assim. E também tem a questão de renovação, né? Então aqui o Let's Encrypt ele também expira a cada 3 meses, só que ele mesmo cuida dessa renovação, no caso o Cert Manager, né? Quando tiver faltando ali alguns dias para expirar, salvo engano um mês, ele já entra no fluxo de renovação do certificado, né? Então a gente não precisa preocupar com isso, é bem tranquilo. O nosso cluster aqui está terminando de ser criado, né? Finalmente. Vamos esperar mais um pouquinho aqui. Eu vou tentar conectar com ele. Talvez já tenha rolado. Então aqui, ó, não deu ainda, tá? Falando que eu não estou autenticado. Porque ele está sendo criado ainda, né? Então aqui. É isso, tá? Tem nenhum recurso, é bem simples essa criação aqui, para ser sincero. Ele criou pra gente um nó, tá? Então é basicamente isso, tem só um master rodando aqui, né? E é isso, tá? E ele gera também pra gente um cara bem interessante, que é esse Manage Resources Alerts, tá? A gente pode ver aqui o uso de CPU, uso de memória, né, e tudo mais. Tem também umas métricas mais avançadas aqui que eu posso ver através do monitoring, né, da própria DigitalOcean. E a DigitalOcean também gera um Kubernetes Dashboard, tá, que é bem interessante, que a gente consegue ver também, né, em produção. Olha que legal, esse cara aqui, ó. Então esse cara aqui é bem massa, bem legal. Tem tudo aqui, né? Tem os pods, tem os deployments, bem bacana. E aqui o overview que está falando para a gente que já foi criado, então vou tentar conectar aqui para ver se vai funcionar. Não funcionou, um pouco estranho, né? Bem estranho mesmo. Vou gerar outro token aqui, generate do token, KX, Go, 2 no caso, né? Vou gerar o token, vou copiar o token, vou dar aqui um doc tl auth init menos context KX Go 2, teoricamente eu estou, né? Deu o mesmo resultado de antes, não sei porquê, não funcionou. Aqui eu vou no Kubernetes Cluster e aqui eu vou me conectar, né? Ou pelo menos tentar me conectar. Esse cluster aqui, ele não, de fato não está funcionando. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Então aqui é um cluster bem simples, tá? Uma CPU, 2 GB de memória RAM, bem tranquilo. Só entender aqui por que ele não está funcionando. Deixa eu ver aqui. Get started. Deixa eu dar uma olhada aqui novamente. De fato ele não chegou a funcionar. Deixa eu ver aqui no manual dele. Deixa eu tentar conectar manualmente falando então aqui. Não vai funcionar. É bom que esses erros acontecerem assim, é bem interessante, a gente consegue ter também uma visão, né? Aqui no caso a gente vai conseguir, vai ter que baixar a config dele, ele vai gerar esse arquivo aqui.
basicamente falando, eu vou pegar esse arquivo, tem downloads, né? Eu vou downloads também. Vou dar um enter aqui. Cascades. Não, queria fazer dessa forma aqui. Só que eu não estou autenticado. Deixa eu ver aqui, doc, tl, alf. Deixa eu ver aqui. Alf-list. Entendi. Deixa eu ver aqui. Parece que tem algum problema com o token mesmo, pessoal. Vou tentar gerar aqui novamente. Ele até gerou esse cara aqui. Aqui. Mais context. Faço um teste aqui. O teste já existe, né? O teste. Isso vai rolar. Tá. Então, doc, l, alf-list. Entendi. Então eu vou ter que dar uma switch. Switch, menos context. Teste. Acredito eu. Doc.pl, alf-init. Aparentemente deu. Vamos ver se deu mesmo. Né? Tenho minhas desconfianças. Aqui no caso. Deu. Agora deu pra gente. Então, tranquilo. Então ele vai falar que não tem nenhum pod, né? Provavelmente. Mas ele já está conectado, né? Se eu ver aqui no meu Lens, por exemplo, eu vou reparar aqui, ó, que ele criou esse cara aqui. Então basta me conectar com ele. Uma vez que agora o meu ponto .kill está configurado, né? Então vai demorar um pouquinho, mas vai configurar muito provavelmente. Ó. Não tem nenhum resource, né? Aí beleza. Então, basicamente falando, vou voltar aqui no meu repositório e eu vou fazer o seguinte: kubectl apply -f creates. Só vou passar o caminho, né? E ele vai começar a criar para a gente os recursos, mas agora ele já vai criar na DigitalOcean. Tá? Então criei o deployment. Deixa eu ver aqui nos pods. Ó. Tenho 5 pods, né? Então, beleza. Deployment aqui começou. Tá? E eu tenho também, claro, né, não menos importante, o serviço, né? Então aqui na network, tá? O serviço começou a rodar também. Tá? Então isso é bem interessante. Ó. Ele vai começar a dar o pull da imagem. Tá? E agora, né? Um detalhe também importante, né? Como, né? Então aqui eu tenho 5 pods, tá? Eles estão replicados, né? Como que quando eu acessar uma aplicação, né, para qual pod que eu vou ir, por exemplo, né? Para qual pod a aplicação vai me mandar, né? Esse é um processo que um processo de rede, né? Que o Kubernetes faz através do Ingress. E a gente não precisa se preocupar com isso, né? Mas a gente precisa configurar esse mecanismo. Então a gente vai entrar um pouquinho melhor nessa configuração agora, né? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é instalar o Ingress Nginx, tá? Pra gente aqui. Aqui está falando ó, que não existe, né? Ele vai instalar para a gente, então vai começar a instalação sem problema, tá? E aí no final da instalação ele até nos dá um arquivo, né? Meio que um template, tá? A gente não vai usar, mas tem essa opção também, beleza? Então, vai demorar um pouquinho, né? Normal. Tá? Os nossos pods estão subindo ainda, né? Não podemos esquecer deles. O container foi criado, aqui está falando que deu um pull na imagem para a gente, está dando pull. Tá? E aqui está subindo ainda, tá? Demorando um pouquinho. Aqui o primeiro subiu, os outros já subiram, então a gente já tem os nossos pods rodando, tá? Lá na DigitalOcean, perfeito? Se nós viermos aqui no dashboard do Kubernetes, a gente vai reparar que aqui, ó, agora a gente tem o deployment, tá? Começou também do Ingress Nginx, né? Ele vai gerar um deployment, tem o Go main e os nossos pods aqui do Go também rodando, tá? Então já está tudo certinho, tá rodando bonito pra gente. E só terminar aqui que a gente vai começar a construir, tá? Então aqui ele já gerou pra gente ó,
o arquivo ingress, né, como se fosse um exemplo. A gente não vai utilizar esse exemplo aqui, não precisa. E aqui tem um negócio interessante, né, que é a questão aqui do TLS, então CRT e aqui, né, isso aqui são arquivos usados para gerar o certificado, tá? Então a gente vai criar isso aqui também agora, beleza? Então, vou começar aqui, API version, configurar o nosso ingress, networking, de onde que nós vamos usar, né, essa API. Então, networking.8s.io v1 beta 1 kind ingress, tá? Um I maiúsculo, beleza? Isso é bem importante. Metadata, name, vou colocar aqui o nome dele como ingress host, beleza? E vou colocar também uma anotação, annotations, que vai ser kubernetes.io/ingress.class nginx, tá? Então eu vou falar aqui que eu estou usando, tá, o nginx. Então se eu começar a trabalhar amanhã com Kong, né, o serviço de API Gateway, por exemplo, eu já estou dizendo aqui que a minha classe de configuração do ingress é o nginx, beleza? Então aqui, da mesma forma que eu tenho nos meus outros arquivos, né, nos meus outros manifestos, eu também tenho que especificar, né? E aqui eu vou criar regras, né? Rules, famosas rules, tá? Então aqui eu vou passar o host, tá? Então o host eu vou criar, tá? Então vai ser go, bom, eu sou melhor, vou criar k8s.com, domínio que eu tenho, tá? Então, nesse caso eu preciso ter um domínio, a gente vai fazer a configuração do DNS esse cara também. Vou passar aqui também no HTTP os meus paths, tá? Vou passar o path type, tá? Então existem 3 tipos aqui no Kubernetes, tá? Que é o prefixado, o exact e o implementation specific, tá? Então a gente vai passar aqui o prefix, tá? Prefixado, e aqui o path, né? Então o que ele vai acessar na minha aplicação? Eu vou colocar um ponto no barra, né? Então, por exemplo, se fosse o exact, eu poderia declarar assim, né? Exemplo, né? Título de exemplo, e colocar uma de mim aqui, por exemplo, né? Então ele só bateria aqui se fosse barra de mim, tá? Mas não é o caso, vai ser prefixado mesmo. Barra, tá? Não posso colocar barra asterisco, tá? Isso é bem interessante, senão vai quebrar a aplicação. Tem que ser só barra mesmo. E aqui vem uma parte muito interessante, que é o back-end, né? O que eu vou acessar? Então eu vou ter aqui o service name, que vai ser go main service, né? De onde que eu tirei esse nome? Tirei daqui, tá? Go main service. Então o nome que eu passar ali, né? Eu vou passar aqui. E o service port, tá? Qual porta que eu vou trabalhando? Vou trabalhar com a porta 80, beleza? Então, por enquanto, né, no que tange a configuração de ingress, é isso aqui, beleza? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar o famoso kubectl apply, né? Aqui dentro eu vou passar ingress.yaml, tá? Então, acredito que ele vai criar, tá? Lembrando, né, essa versão que eu usei aqui do networking, ela está deprecated, tá? Mas o ideal aqui é usar essa aqui, tá? networking.k8s.io.v1. Essas versões elas sempre mudam, então se vocês estiverem assistindo aí e não conseguirem, dá uma olhada na documentação do Kubernetes, tá? Que lá sempre fala também quando tem algum tipo de deprecated, né, qual deve usar no lugar, beleza? Então aqui eu criei o ingress, tá? Então se eu vier aqui, ó, no meu ingress, tá? Aqui ó, botei o ingress root, tá? Olha que legal. Estou falando que o domínio k8s.com vai mandar para o Go main service, tá? E o meu serviço aqui, eu tenho o Go main service, beleza? Então aqui eu vou mandar, vou ver aqui, ó, que o ingress, né? Aqui, ó, o tipo dele é load balance, olha que interessante. Então ele vai gerar uma external IP, tá? Só está pendente ainda, tá? Mas se a gente vier aqui no nosso dashboard, tá? Na opção de resources, a gente vai reparar que ele está criando o load balancer para a gente, tá? E esse load balancer que vai distribuir o tráfego, tá? Então aqui a gente tem até um IP, tá? Então eu posso também vir aqui dar um kubectl get sdc, tá? E aqui, ó, perdão, opa, sim, porque ele tem um namespace diferente, tá? Então a gente tem que passar o namespace ingress nginx, tá? Então, temos ingress nginx, tá? Então a gente vai ver que está pendente aqui a criação da external IP, beleza? Então, deve se resolver já essa questão, e a gente vai conseguir ver aqui na prática, tá? Então ele está até ativo, ó, aqui, ó, gerou pra gente
um external IP, tá? Na hora que a gente falou, ele gerou. Então aqui eu posso ver que tem esse IP aqui, que é o IP que o Ingress gerou, tá? Então se eu acessar aqui, ele deu not found, tá? Beleza, tá correto. Eu estou configurando para acessar via o meu domínio, né? Então eu vou aqui no meu gerenciador de DNS, tá? No Letlify que eu estou usando, meu domínio, e vou configurar aqui o DNS, vou apontar para esse IP, né, no caso, e a gente vai conseguir ver aí na prática, né, essa questão aí funcionando, beleza? Então aqui, ó, eu sou o Daniel, domain settings, tá? Então aqui, ó, eu sou o Daniel, vou pro DNS panel dele, tá? E vou criar um record, tá? Eu passei aqui, só para confirmar, passei aqui o K8, né? Muito legal, vou passar aqui K8, tá? O tipo dele tem que ser A, e aqui o IP, né, para onde eu vou apontar. Olha que interessante. Vou dar um save. E é isso, tá? Uma vez que eu tente acessar esse cara aqui, ele deu um bad gateway, tá? A aplicação de fato está com problema, aparentemente. Mas a gente vou tentar entender o que está acontecendo aqui. É interessante ter esse problema aqui, que a gente consegue ver, tá? PodShell. Não, PodShell. Os logs aqui da aplicação está gerando alguma coisa, tá? Provavelmente não está, porque a gente não colocou nenhum controle de log, mas tudo bem, vamos continuar aqui com o nosso tutorial. Isso também não tem um impacto tão grande assim, tá? Só ver aqui, aplica K8, V2, domain service, será aqui no Ingress, Service Port, Domain Service, Ingress Host. Olha, só vendo se não tem nenhum errinho aqui. Vou fazer o seguinte: eu vou mudar a versão aqui do Docker, só por questões de precaução, tá? Suspeito que essa versão aqui pode ser que não tenha sido baixada. Isso pode ter quebrado a nossa aplicação no ambiente produtivo, tá vendo? Ela deu pull nela 35 minutos atrás. Então a versão que está lá não está atualizada, né? Então, eu vou simplesmente deletar aqui o meu deployment. Remove. Eu vou fazer um Docker build de novo da minha imagem. Então, Docker build, mainstay, K8, né? Go, ponto. Então ele vai gerar aqui pra gente. Beleza, e aqui eu já vou dar aqui o Docker push, tá? Então não vou nem procurar. Então, Docker push, Daniel Rodrigues, K8-go. Vou começar a fazer pra gente aí o push, né? Digamos assim. Beleza? Aqui a gente tem que ver se foi mesmo certinho. Então aqui o push, a few seconds ago, beleza? E aqui eu vou criar agora kubectl apply -f, tá? Menos f aqui é de arquivo, acho que eu falei isso em algum momento, mas isso aqui é de arquivo. Deployment YAML, estou criando aqui dentro do cluster, tá falando para mim que foi criado. Então, se eu voltar aqui, foi criado de fato, e os meus pods começaram a subir. Tá? Então, tenho que testar aqui de novo. K8, eu sou o Daniel. E ainda assim estamos no bad gateway do Nginx. Deixa eu ver se ele chegou a fazer o pulo da imagem. Ele não está fazendo o pulo da imagem. O problema todo está sendo esse aqui. Ele está pegando um cache, né, aparentemente. Deixa eu ver aqui, deployment YAML, latest. Latest. Deixa eu ver aqui. Que ele deu um pulo aqui na imagem. Há 47 segundos atrás. Teoricamente está funcionando, deveria estar funcionando. Deixa eu dar uma olhada aqui.
aqui. Last push de last pull, né? Tá, então o que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou mudar a versão, vou subir para V3. Docker build V3. Beleza, eu vou dar agora o Docker tag. Aqui é interessante, galera, porque a gente pega esses problemas e esses problemas eles acontecem na prática, né? Então aqui, como não tem um script, digamos assim, a gente pega e tenta resolver na prática, e é até interessante que se isso acontecer com vocês, vocês também vão ter aí um caminho de busca, né, do que pode estar acontecendo. Então aqui eu vou colocar V3, eu vou taguear aqui para V3, beleza? Eu vou dar o Docker push V3, beleza? Então vai começar a deployar para a gente. Enquanto isso eu vou mudar aqui no meu deployment para pegar a V3, beleza? Então o deployment está configurado certinho. E aqui no service não precisa mudar, né? A gente só vai mudar lá mesmo. Beleza. Aqui. Eu vou no meu lens, tá? Eu poderia deletar isso aqui via linha de comando, mas não vou fazer dessa forma. Beleza. E aqui eu vou dar o kubectl deployment.yaml e provavelmente ele vai começar a criar pra gente aqui. Basicamente é isso. E ele está terminando aqui os containers pra gente e está subindo novamente, né? Então aqui vai demorar mais um pouco, tá? É o esperado que demore mesmo, porque ele vai baixar a V3 agora. Então, baixou na teoria, né? E aqui, ó, agora funcionou, tá? Então, na verdade, o que estava rolando ali era o cache, né? Então agora funcionou, ó. K8s.daniel.com retornou Hello World 2, né? Que é justamente o que tem aqui no nosso código, tá? Hello World 2, na porta 8000, né? Então, tá interessante isso aqui. Só tem um detalhe, né? Que é o último, que é a questão do SSL, né? A gente não tem SSL, tá? Então eu vou instalar aqui, para a gente ter o SSL. Então, vou instalar aqui no cluster, é o Cert Manager. Então, vou deixar esses links todos aqui na descrição para vocês acompanharem também. Vou subir esse repositório também no Git, que aí vocês conseguem ver de exemplo, né, e tudo mais. E enquanto ele instala aqui, para a gente não perder tempo, eu vou criar aqui um novo arquivo, tá? Que vai ser o arquivo de issuer.yaml. Então, a gente vai criar esse arquivo aqui. Tem também, né, uma API, como sempre. Aqui a API dele aqui é o setmanager.io/v1. O kind dele é o cluster issuer, ok? O metadata, o metadata com um name, tá? Lembra que eu vou colocar o Let's Encrypt, tá? O Let's Encrypt, né? Não sei se vocês conhecem, é um, digamos que, gerador aí de certificados SSL free, uma organização, nós vamos utilizá-lo, tá? Não precisa de autenticação nem nada do tipo, dá para utilizar também outros ACMs, né? Outros emissores como o 0SSL. Aí eu precisaria de colocar um token de acesso e tudo mais, né? Aí trabalharia, por exemplo, com config map, variável de ambiente dentro do Kubernetes. Não vamos abordar isso nesse vídeo, beleza? Então aqui spec, aqui eu vou colocar o ACM, tá? Vou colocar o meu servidor. E para eu emitir o certificado, eu tenho que ter um e-mail também, beleza? Então isso é importante. Então aqui, o servidor HTTPS, ACM, tracinho 202, tá? A gente vai gerar em produção aqui no caso, tá? Não tem problema. Let's encrypt.org/diretório, beleza? Então, se eu quisesse stage, eu poderia passar um stage aqui, tá? Stage, tá? Mas eu não vou fazer isso, não, beleza? Eu quero ver na prática. E vou colocar o meu e-mail aqui, tá? Tem que ter um e-mail para gerar, né? Para assinar esse certificado, beleza? Eu vou colocar aqui. E aqui eu preciso de uma outra configuração, que é a private key secret ref, beleza? Que basicamente falando é onde o meu domínio, né, onde o Kubernetes vai buscar, digamos assim, o meu certificado, tá? Aqui eu vou colocar Let's Encrypt, TLS, tá? E aqui eu vou ter que ter os meus solvers. Então, os solvers aqui, eu vou criar o HTTP 01, o meu ingress, tá? Ingress, e a classe dele é o Nginx, tá? Então eu vou falar que eu estou usando esse serviço aqui para o Nginx, tá? Se eu tivesse outra classe, eu poderia usar essa classe, beleza? Então aqui está mais ou menos pronto, só que eu vou ter que mudar meu ingress, né? Meu ingress ele não está preparado para isso, tá? Então, a primeira coisa que eu vou ter que fazer aqui é a seguinte: eu vou pegar esse domínio que está aqui, ó, Cert Manager, tá? Só isso aqui, cluster, tracinho, issuer,
com o nome de Let's Encrypt, ok? Então, Let's Encrypt, legal demais. E eu vou passar aqui também uma annotation interessante, que é a ingress.kubernetes.io/first SSL redirect, que basicamente falando é se alguém tentar acessar o nosso domínio sem o HTTPS, né, a gente vai forçar o SSL aqui, tá? Vai passar o HTTPS no lugar, beleza? E aqui, tá? Nas minhas configurações de especificação, fora das minhas rules, né, no caso, eu vou ter a configuração de TLS. Olha que interessante. Então aqui eu vou passar o meu hosts, tá? Eu posso ter vários, né? Claro. E aqui eu vou passar o host, né? O host é o que eu coloquei aqui no Wisher, tá? Ou na verdade não, né? Na verdade o host eu não coloquei, eu coloquei ele lá no Ingress, né? Então aqui foi o k8s.eusoudaniel.com, tá? A gente colocou ele aqui em cima mesmo, no caso. Beleza? Vou repeti-lo aqui, né? E aqui eu preciso da secret name, tá? O que é secret name? O que é isso, né? É essa variável aqui, ó, que nós colocamos, tá? Aqui dentro do private key secret ref, tá? Vou passar ela aqui. E é isso, já está apto para funcionar, tá? Então aqui a gente entra em um outro conceito também do Kubernetes, que é os challenges, né, e os certificates, tá? Então o Certificate Manager ele é um gerenciador de certificados e ele tem também por trás aí essa questão dos challenges, né, que nada mais é do que uma fila para gerar certificados, tá? Os desafios, né? E para funcionar eu preciso estar apontando para o meu DNS tem que estar apontando para o meu load balance, então se ele não estiver apontando não vai gerar, tá? Aí não vai funcionar nada, né? Não vou nem conseguir ver isso aqui nem gerar o certificado, beleza? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou dar um kubectl apply aqui no meu issue, beleza? Então vai demorar um pouquinho, normal. Criou pra gente e agora eu vou dar um apply no meu ingress, tá? Com as novas configurações que eu adicionei lá, tá? Então foi configurado. Então teoricamente se eu der agora o kubectl get certificate, a gente vai ver isso aqui, ó. Tá? Então eu consigo inclusive dar um kubectl describe esse cara aqui. Olha só, ele está tentando criar o certificado para a gente. E se eu der aqui um kubectl get challenges, no namespace não vai ter nenhum, mas os challenges nada mais é do que a fila de criação. Tá? Então, provavelmente ele já criou também. Tá? Então aqui, ó, the certificate has been successfully issued, né? Então foi criado, teoricamente se eu der aqui um F5, né, um Ctrl R, ele já está com o certificado SSL, ok? Isso tudo de graça, né? E ele já está aqui, olha que interessante, aqui fala que ele está pronto, né? E que ele vai ser renovado, né, no dia 31 de março, tá? Então ele vai expirar no dia 30 de abril, né, 3 meses, mas um mês antes ele já tenta renovar, se renovar já vai funcionar demais, tá? Então meio que o Cert Manager vai cuidar disso aí junto com o Let's Encrypt, tá? Então tá pronto, tá? O tutorial era basicamente esse, né? A gente teve alguns problemas aí ao longo do tutorial, como essa questão aqui da DigitalOcean e também aqui do Docker, né, que ele não estava pegando a última versão, tá? Mas isso foi corrigido, foi até interessante ter esse problema para a gente ter, né, uma visibilidade melhor. E basicamente é isso, galera. Pretendo trazer mais vídeos aí de Kubernetes para o canal, né? Então talvez no futuro aí alguma coisa de health check, que nem eu disse no início, né? Startup Pro, Believe, Liveness, Readiness, para a gente conseguir aí mensurar, né, se o nosso pod está funcionando, conceitos também de HPA, tá? De alta escala do pod. Mas por hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Até mais.